Graça e paz, abençoados e abençoadas. Hoje, domingo, já ao anoitecer, por volta das 19 horas e 30 minutos, hoje um pouco mais tarde, eu estou aqui para palestrar com cada um de vocês. Eu estou aqui para trazer mais uma pérola da graça de Deus, mais uma palavra que vai de encontro ao sistema religioso. Como eles dizem, né? Que nós estamos na contramão da religião, na contramão do sistema religioso. Se pregar a graça, se enaltecer ao Pai dos Espíritos, reconhecer a sua soberania, que Ele é único e que é um em todos, que a honra, o poder, a glória, o louvor, a adoração, o domínio, tudo é dele, pertence a ele. Estamos, sim, na contramão do sistema religioso. Queridos, o tema de hoje, dessa palavra, dessa pérola da graça de Deus, é esse. Frequentar o templo não passa de armadilha pelo sistema religioso. É isso mesmo que você ouviu. Frequentar o templo não passa de armadilha, de engodo, que tem vários significados do sistema religioso ou das instituições religiosas. O que eles mais querem é que cada vez mais esse número de frequentadores aumente. Hoje, conversando com algumas pessoas, eu dizia para essas pessoas o porquê de se frequentar o templo religioso, o porquê deles ensinarem que lá é casa de Deus, que as pessoas que lá vão estão indo para buscar a Deus, para adorar a Deus. Por mais que você prove para eles que lá é um templo, que lá não é e nunca foi uma igreja, como eles sustentam isso, e que nesse templo religioso feito pelas mãos dos homens, não importa os homens que construíram, que fizeram, que Deus lá não habita. Atos 7:48. O Altíssimo não habita em templo feito pelas mãos dos homens. Então lá nunca foi casa de Deus. Mas eles dizem que lá é a casa do Pai. Hoje, domingo, por exemplo, quantos já saíram de casa e disseram assim: eu vou à igreja adorar a Deus, buscar o Senhor. Como se pode buscar algo que está dentro de nós? Como se pode visitar alguém que mora dentro de nós? É difícil de entender isso, é difícil de compreender isso. Exemplo, a minha esposa mora comigo dentro da minha casa. Como visitá-la? Ou ela me visitar? Então não tem lógica, não tem nenhum cabimento ir a esses lugares para buscar a Deus, para buscar o Espírito Santo, né? Como as igrejas neopentecostais ensinam, né? A busca do Espírito Santo. Fazem campanhas, reuniões com esse tema, com esse título, a busca do Espírito Santo. E os incautos para lá vão, achando que estão indo buscar o Espírito Santo, quando o Espírito Santo, ele está dentro de cada um de nós, habita no nosso espírito. E no nosso espírito, ele testifica que somos filhos de Deus. E os filhos de Deus, Romanos 8,14, são guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. Então, queridos, religiosos evangélicos nunca vão deixar de frequentar o templo. Eu um dia fui um desses religiosos, ou desses religiosos.
Eu era frequentador de templo. Durante 46 anos eu frequentei uma denominação evangélica. Mas desde pequeno era levado a outras denominações evangélicas, como cristã, batista, Casa da Bênção e outras. Pelos meus tios, pelas minhas tias, pelos meus pais. Então eu frequentei muito, eu era um frequentador desses lugares, eu era um religioso. Tinha uma importância para mim, dentro daquele entendimento que eles me puseram ou colocaram na minha mente. Eu achava que lá era a casa de Deus. Quantas das vezes, né, baseado no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É um dos versículos que eles usam para justificar essa ida a esses lugares. Eles esquecem que quando Davi disse isso, realmente o templo de Jerusalém existia. E os judeus frequentavam o templo, onde Deus se manifestava. Lá era a casa de Deus. Esse templo foi destruído. Então Davi se alegrava quando ele era convidado a estar lá. No Salmo 23, ele diz no versículo 6, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei lá na casa do Senhor, no templo. Ele tinha prazer. Ele cumpria religiosamente a lei. No Salmo 27, versículo 4, o mesmo salmista diz, uma coisa eu pedi ao Senhor e buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor, no templo, todos os dias da minha vida. No Salmo 51, ele diz, não afaste de mim o teu espírito, porque o espírito, ele entrava e saía. Ele não permanecia. Então o medo de Davi era de que o Espírito Santo se retirasse dele. Então ele disse, não afaste de mim o teu espírito. Esse é o entendimento. Mas o entendimento da religião é outro, completamente diferente, porque eles trazem tudo que está escrito para os nossos dias e aplica em nós. Quando a Bíblia ela foi escrita para os judeus. E tudo quanto está na Bíblia já se cumpriu. Então, eles nunca vão deixar de frequentar o templo. Não são filhos da livre, e sim da escrava. Eu deixei porque eu sou filho da livre. E por ser filho da livre, eu tenho um entendimento. E através desse entendimento, eu rompi com esse sistema religioso e entendi que eu sou o templo da habitação de Deus, entendi que Deus é espírito e ele é adorado em espírito e em verdade, entendi que o culto a ele é racional. Então, assim sendo, não tem como eles entenderem isto que eu acabo de lhes dizer. Somente os filhos da livres que entendem. Os das escravas, não. Sem o entendimento que é só dado pelo Espírito. Jamais eles entenderão tudo isso que eu tenho colocado. Porque quem tem o entendimento sabe que Deus habita em nós e não habita nesses lugares, como já citei, Atos 7:48. Entende? Quem tem a mente aberta, quem tem o entendimento do Espírito, sabe que o Pai habita e mora em nós, que nós somos dele, pertencemos a ele, e não ele a nós. Ele não nos pertence, nós que pertencemos a ele. Foi ele quem nos amou primeiro, foi ele quem nos escolheu primeiro. Então, por mais que eles ensinam que você não frequenta esses lugares, é um desigrejado, é um desviado, é impossível você se afastar de Deus, não tem como nós nos afastarmos de Deus. Por mais que os religiosos digam que o Espírito Santo nos deixa, nos abandona, que o Pai, quando erramos, ele nos abandona. Quando erramos, os filhos ele corrige, mas jamais ele nos abandona. Salmo 27, versículo 10, está escrito,
Ainda que meu pai e minha mãe, pai terreno, biológico, me desamparassem, o Senhor me recolheria. Ele nunca nos abandonará. Em Isaías, capítulo 49, versículo de número 15, olha o que diz a palavra. Isaías 49, versículo 15. Diz assim: pois pode uma mulher esquecer do seu filho, que ainda mama, de modo que não se compadeça do filho no seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Nunca seremos abandonados por ele, deixados por ele, esquecidos por ele, desamparados por ele. Então eles prendem as pessoas dentro desses lugares, dentro dessas armadilhas, desse engodo que são as religiões, que são os templos evangélicos, que são esses lugares, que são os líderes religiosos. Porque é assim que eles tratam quem não faz parte de uma comunidade evangélica. Eles discriminam os espíritas, eles discriminam os mormons, eles discriminam os testemunhas de Jeová, eles discriminam os sabatistas, eles discriminam os adventistas, eles discriminam os macumbeiros, enfim, eles discriminam a todos que não pertencem a essa comunidade evangélica. Somente eles são salvos, somente eles estão certos, somente eles são corretos. Eles não têm amor, apesar que falam de lábios, mas eles não têm amor ao próximo, eles não têm amor a outras pessoas. Aspas, eles só amam aqueles que vivem dentro dessa comunidade. Quer se tornar inimigo deles? Você que é de lá, saia daí como eu saí para você ver. Você perde amigos, você perde pessoas. Eles te olham com desdém, eles te tratam de forma diferente, eles te abandonam. Eles não mais te visitam, eles te desprezam, eles te olham como se você fosse um tuberculoso, como se você tivesse uma doença contagiosa. É assim que eles nos tratam. Essa é a mais pura realidade, é a mais pura verdade que eles não gostam de ouvir. Triste é ver os textos por eles apresentados para justificarem tamanha heresia, como eu citei aqui. Textos que eles usam para tentar dizer para as pessoas que elas precisam frequentar esses lugares, pertencer a esses lugares, ir lá praticar ritos, liturgia, andar debaixo de preceitos dos homens, cumprir rudimentos, praticar cerimoniais, exaltar o homem, reconhecer o homem num pedestral, em lugar de destaque. Agora mesmo nesses lugares há muitas cadeiras num lugar chamado púlpito, aonde ali só senta os pastores, aqueles que têm um cargo eclesiástico. E lá tem uma cadeira central, onde se senta o presidente, que ali agora muitos deles estão com suas pernas cruzadas, com um anel de dedo de grau, exibindo, olhando para o povo, dizendo o que tem que acontecer ali e o que é que não tem de acontecer. Toda a liturgia é direcionada por ele, até que se dê o microfone a ele, e ele usa por 1 hora o tempo que ele quiser para ele dizer o que quiser, fazendo a cabeça das pessoas, para que as pessoas os reconheçam como uma autoridade espiritual, dizendo para essas pessoas que elas estão debaixo da sua cobertura espiritual. Nós estamos, sim, debaixo da cobertura espiritual do Espírito Santo, porque somos filhos de Deus e os filhos de Deus são guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. Romanos 8,14. Na verdade, nós estamos afastados desse maldito sistema religioso, mas nunca de Deus. Deus não se afasta de nós. Porque Deus nunca esteve e não está naquele lugar, mas eles dizem, vamos para a casa de Deus. Nós vamos à igreja buscar a presença de Deus. Se tivesse eles o entendimento, eles não diriam isto. Mente aflorada, mente
de Cristo, mente ativada, eles não diriam, sabe por quê? Porque Deus está dentro de cada um de nós, Deus está dentro deles também, eles só não percebem isso. Em 1 Coríntios, Paulo escrevendo, Paulo, apóstolo da graça de Deus, que recebeu o evangelho da incircuncisão, no capítulo 6, no versículo 19, ele diz assim, olha o que nos fala, ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito que habita em vós, proveniente de Deus? Não sois de vós mesmos. Nós não somos de nós mesmos, nós não pertencemos a nós mesmos, somos dele, pertencemos a ele. Não tivemos livre-arbítrio para escolher isso, foi ele quem escolheu, foi ele quem determinou. Não nos dá opção de escolha a ele, nós não tivemos essa opção. O apóstolo agora da circuncisão, um dos 12, que foi chamado para pregar o evangelho da circuncisão, ou seja, aos judeus e não aos gentios na sua epístola. 1 capítulo 2, no versículo 9 e 10, ele diz assim, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tirou os judeus de debaixo da lei, tirou dos judeus os fardos pesados que estavam sobre os seus ombros, ele os chamou, os tirou das trevas para a sua verdadeira luz. Antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus. Antes não tinha alcançado a misericórdia, mas agora alcançareis misericórdia. A graça é graça. A graça é eterna. A graça é para sempre. É o favor não merecido de Deus. A graça, ela nos conduz às regiões celestiais. Se não fosse a graça, não entenderíamos que já estamos aqui nesta vida assentados com ele nas regiões celestiais, que uns chamam de pátria celestial. A graça nos faz entender todas essas coisas é a graça que nos faz entender. E ainda tem pessoas que não creem na graça, ainda tem pessoas que dizem que a graça terminou. Ainda tem pessoas que dizem que a graça é libertinagem, que ela não mais existe, e que somente estamos na pátria celestial. Sim, nós estamos assentados com ele nas regiões celestiais, na pátria celestial, por causa da graça, porque entendemos a graça, é a graça que nos conduz, é a graça que nos dá esse entendimento, quando nos faz crer que estamos, e por meio da graça. E a graça é quem faz tudo isso. Por causa da graça, não ficamos uma vez por mês fazendo algo em memória de quem já ressuscitou, de quem está vivo e está vivo para sempre. Como Jó, no capítulo 19 da sua epístola, escreveu no versículo 27, eu sei que o meu Redentor vive e vive para todo sempre. A graça nos faz triunfar, a graça nos faz reinar, a graça nos faz crescer no entendimento, a graça nos faz entender qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. A graça nos faz reconhecer que Deus é único e soberano. A graça nos faz conhecer que o reino é dele, a glória é dele, o poder é dele, o domínio é dele, tudo é dele. A graça nos faz reconhecer que nós não precisamos de títulos algum, que nós somos todos iguais, que ninguém é mais do que ninguém. A graça nos faz amar o próximo. A graça nos faz entender todas essas coisas. A graça nos afasta dessa prisão, dessa armadilha. A graça nos afasta desse engodo, que quer dizer qualquer atitude que visa enganar.
A graça nos faz afastar dessas ciladas, dessas manobras, dessas trapaças, dessa emboscada, dessas mentiras, dessas estratégias, dessas artimanhas, dessas farsas. A graça nos faz entender que tudo isso não passa de um engodo. O engodo é nutrir alguém de uma esperança em muitas promessas. E não é isso que eles fazem nesses lugares? Lá as pessoas estão iludidas, dão dízimo para que possam ser abençoadas. Dão dízimo para que possam prosperar. Eles fazem as pessoas usarem de barganha para com o pai. Eu nunca vi um filho barganhar com o pai. O pai, tudo que faz pelo filho, ele faz porque ele ama o seu filho. Porque ele tem um amor que excede todo entendimento pelo seu filho. O pródigo deixou a casa do pai, gastou tudo que o pai o tinha dado, mas ele levanta, reconhece, volta à casa do pai. E o pai o trata como filho, faz uma festa para ele. Por quê? Porque o pai ama o seu filho. E quando o seu filho erra, o pai corrija, porque ele ama. É assim que ele faz conosco. É assim que ele faz com cada um de nós. Quando estamos fora, o pai vem e corrige. E ele faz isso porque ele ama. A graça nos faz entender todas essas coisas. E então, eles estão lá sendo enganados. Enganados por um inferno criado pela religião como um lago de fogo para amedrontar e colocar pavor nas pessoas. Enganando as pessoas que existe um Satanás, um ser espiritual que levará essas pessoas para um inferno. A graça nos faz entender que tudo isso não passa de mentira e de engano desse sistema religioso. Mas as pessoas que lá estão, elas estão algemadas, elas estão aprisionadas, elas estão iludidas cada vez mais por muitos desses líderes religiosos que não lhes abrem a mente, que não lhes dá entendimento, que subjuga essas pessoas, que escravizam essas pessoas, ao invés de levarem elas ao conhecimento da graça de Deus, a levarem elas ao conhecimento de Cristo. Queridos, você que é nossos irmãos, nós amamos vocês. Vocês são filhos de Deus, vocês são propriedade, vocês são escolhidos de Deus, eleitos. Fujam desses lugares. Não se comportem como os judeus que estavam no Egito e que quando Moisés foi usado por Deus para tirá-los de lá, muitos quiseram lá permanecer. E é isso que acontece com muitas dessas pessoas. Por mais que você tente falar a essas pessoas, às vezes elas escutam, ouvem, mas no final elas querem continuar escravizadas, subjugadas, com fardos pesados sobre seus ombros. Elas não querem sair de lá, porque as suas mentes estão atrofiadas e o véu está sobre o rosto. Não têm a mente, não são salvos na mente. Muitos que foram tirados do Egito, mesmo caminhando em direção à terra prometida, quiseram voltar. Se revoltaram contra Moisés, dizendo: por que nos tiraste de lá? Fazendo-nos perecer de fome aqui, quando lá nós tínhamos comida. Esqueciam eles que é melhor estar no deserto com Deus do que estar no Egito com Faraó. No deserto com Deus, nada lhes falta, como nada lhes faltaram aqueles que lá estavam caminhando com Moisés. De dia era uma nuvem os conduzindo, à noite uma coluna de fogo. As suas roupas permaneceram intactas durante o tempo em que peregrinaram pelo deserto. Ele enviava cordonizes, providenciava água para o seu povo, e o final foi a terra de Canaã, onde as 11 tribos ganharam porção da terra, foram ainda abençoados, porque se libertaram da escravidão do Egito. Venha para a graça de Deus liberta, a graça de Deus traz regozijo, a graça de Deus faz triunfar, a graça de Deus faz reinar, a graça de Deus faz ter a mente de Cristo, faz ter o entendimento do Espírito Santo, ser guiado e dirigido por Ele.
É isso de que a graça de Deus faz. Então fica aí esta palavra. Meus irmãos, frequentar o templo não passa de engodo, não passa de armadilha, de engano do sistema religioso. É isso. Eles têm os seus interesses. Nenhuma dessas reuniões terminam sem que eles tirem oferta, sem que falem em dinheiro. Como se o louvor tivesse sido vendido, como se as apresentações, como se as pregações, ou seja, tudo que ali acontece no final, você tivesse que pagar o ingresso, ou por meio de oferta, ou por meio de um dízimo de 10% no início ou no final do mês. E enquanto isto, eles estão cada vez mais ricos. E muitos que estão dentro desses lugares estão passando até necessidade. Falta-lhes dinheiro para pagar o aluguel, para pagar os seus compromissos. Quando adoece, vão para o SUS, para o Sistema Único de Saúde, vai para o hospital público, onde muitas das vezes não tem atendimento, enquanto os seus líderes vão para um plano de saúde, que vocês pagam, às vezes no valor de 2, 3, 4, 5 mil reais. Seus filhos estudam nas melhores escolas. Eles têm carro do ano. Agora mesmo as reuniões nesses lugares irão terminar. Eles pegarão seus carros, ou seus motoristas vêm e os pegam. Eles vão para a zona sul das cidades, onde há esses templos, para os melhores condomínios, para os melhores apartamentos, para as melhores casas. E você não sabe o que te aguarda na sua. Às vezes, você não tem nem o jantar, e amanhã vai se levantar, não tem o café. Mas os 10% é sagrado, você separa e entrega para eles. Quando você poderia investir em você, investir na sua família, socorrer o pobre, a viúva, o órfão, o necessitado. Socorrer aqueles que estão caídos à beira do caminho. A vida que você está levando, você que é culpado dela mesma. Se permita ser guiado pelo Espírito Santo. Permita ser dirigido e guiado por Ele. Viva a graça de Deus. Adore a Ele em espírito e em verdade. Esses dias que o Nazareno disse à mulher samaritana que viria dias, esses dias já chegaram. Depois da sua ressurreição, esses dias chegaram. Ele é espírito. Ele é espírito. E habita em você. Você é o templo, é a morada dele. Desculpe-me a emoção. Desculpe-me a forma e a maneira de falar. Porque eu amo vocês. Eu sei como é terrível, como é triste viver aprisionados, sem liberdade, achando até que tem essa liberdade, mas não tem. Eu vivi isso, quem está falando isso é uma pessoa que viveu 46 anos aprisionado por esse sistema religioso. Nesse momento agora, eu estava lá, assentado, como você aí está assentado, algumas das vezes esperando a oportunidade para ser o pregador da noite, ou trazer uma palavra. E ali falava-se aquilo que o sistema queria que se falasse. Não poderia falar nada contrário ao que o sistema religioso quer, porque senão você é alienado, você é mal visto, e muitas das vezes até expulso, como eu fui expulso, por não fazer o que o sistema queria, por não falar a linguagem do sistema. Hoje eu pago um preço muito alto, porque perdi muitas pessoas que se diziam meus amigos. Sou olhado por muitos como um desigrejado, sou olhado por muitos como um desviado. E a visão deles em relação a mim, e em relação àqueles que são da graça de Deus, é que nenhum de nós somos salvos, que ao morrermos vamos para o inferno, porque não temos um pastor, não temos um líder espiritual, não temos ninguém para fazer, aspas, a tal cerimônia religiosa quando partirmos desta vida para outra. Tem que ter um líder religioso para ir lá recomendar.
para ir lá dizer para as outras pessoas que lá estarão, que um dia esse meu corpo vai ser transformado num outro corpo que eles dizem, e esse corpo irá aos ares encontrar com o Senhor, estar para sempre com o Senhor, quando não é esse o entendimento. Paulo não estava falando acerca disso e nem ensinando isto. Esse arrebatamento que eles dizem que vai acontecer, já aconteceu. Quando morremos, o corpo, a alma vai para o pó, se desfaz. O espírito volta para Deus, para o lugar de onde veio. Porque foi ele quem os deu, salvo engano. Eclesiastes capítulo 12. Deixa-me ver aqui, versículo, acho que 9. Eclesiastes, me fugiu agora o versículo, mas é o versículo, aqui 7, 12, 7, e o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus, que o deu. O espírito volta para Deus. A matéria, a alma que volta para o pó da terra. E de lá, segundo Jó, capítulo 6, versículo 9, de lá nunca mais faz subir. Essa é a palavra de hoje. Meus amigos que me ouvem, que me escutem, tenha esse mesmo sentimento pelas pessoas, pelos nossos irmãos que estão acorrentados, que estão perdendo a oportunidade de viver a graça de Deus. Divulgue esse vídeo, compartilhe esse vídeo. Leve esta palavra até a eles, para que eles possam se libertar. Eu nunca fui preso, literalmente falando, porque nunca fiz nada que me levasse à prisão. Eu estou falando secularmente. Mas eu imagino, né, o que é ficar preso dentro de um lugar que muitas das vezes nem grades tem. Eu me lembro quando eu fazia direito, que eu fui fazer o meu estágio na área penal e tive que visitar preso e ficava ali alguns minutos fazendo o meu trabalho. E então eu ficava ali inquieto. Eu sabia que, assim como eu entrei, eu podia sair a hora que eu quisesse, era só chamar o carcereiro. Mas mesmo assim eu me sentia incomodado e ficava pensando, meu Deus, eu sei que a hora que eu quiser daqui eu saio. Agora imagina se eu tivesse preso, condenado a 5, 6, 7, 8, 9, 10, a 30, ou pessoas que têm várias condenações, como Sérgio Cabral, que provavelmente vai morrer na prisão. É triste esse lugar, olhando para o teto, olhando para as paredes, sem amigos, sem parentes para o visitar. Imagina. Agora vamos para a questão espiritual. As pessoas presas nesses lugares. Como um dia você foi um prisioneiro desse sistema religioso, como eu fui. Imagine você ficar ali fazendo tudo que os homens querem que você faça, sendo subjugado e algumas vezes até mesmo humilhado. Imagine isso, podendo viver uma liberdade no Pai, o Pai dos Espíritos, o nosso Pai. Vivemos sob a sua dependência, vivemos sob os seus cuidados, sob a sua proteção. Ele nos ama. O amor dele não tem profundidade, não tem comprimento, não tem largura, não tem altura. O amor do Pai excede todo entendimento. O amor do Pai não se pode explicar. Tudo que tinha que ser feito por nós, ele fez. O que precisa é abrirmos o nosso entendimento para enxergar
essa grandeza do seu amor e desfrutar enquanto aqui vivermos, levantarmos a cada dia, vendo cada dia como o melhor de nossas vidas, porque o Pai já fez por nós o que tinha que ser feito. Somos curados, tomarmos posse disso. Esse amor é inexplicável. Há um hino que diz assim: se os mares todos fossem tintas e o céu azul fosse papel, as aves todas fossem penas e os homens todos fossem escrivães, nem mesmo assim descreveria esse tão grande, esse tão imensurável, esse tão insondável amor de Deus. Eu concluo aqui dizendo: Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai, que quer dizer Pai, 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 meu Pai, meu Pai, meu Pai.